Opa, moçada, hoje vamos falar aqui sobre suspensão. Bom, moçada, lembrando que agora é uma hora ótima para você assinar aqui o canal para você não perder nenhum vídeo nessa série de suspensão que a gente está fazendo. Então, esses componentes que a gente está falando aqui, mola, óleo e válvula, você vai ajustar baseado no seu peso, na sua habilidade e no terreno que você vai andar. A mola controla a resistência primária, a pré-carga você dá na mola. Essa mola vai criar a primeira resistência do sistema de amortecimento. A graduação da mola é feita por quilos. Você vai ver 4,9 quilos, 5,2 quilos. Quanto maior o número, quanto maior esse quilo, mais resistente e mais dura essa mola vai ser. O número correto da mola varia baseado no seu peso e na sua habilidade, seu estilo de pilotagem. Então, se você é um cara que pesa 90 quilos, você vai precisar de uma mola mais dura do que uma pessoa que pesa 60 quilos. Do mesmo jeito, se você é um cara mais iniciante, anda mais devagar, você vai usar uma mola menos dura, com um peso menor, comparada com a mesma pessoa com o mesmo peso que você tem, que é um expert, que é um profissional nível A. E isso vai de acordo com com a sua habilidade. Por quê? O cara que dirige mais agressivo, que ele é tem mais técnica, ele vai botar mais pressão na suspensão, ele vai pular mais longe, ele vai ser mais agressivo, então a mola normalmente ela vai de 0,1 a 0,2 quilos maior. Então, só para dar um exemplo, um cara de 80 quilos que usa uma suspensão com uma mola 5, se ele é iniciante, com o mesmo cara profissional ou nível A vai normalmente usar uma mola 5,2. Na internet tem vários calculadores de peso de mola que você pode usar. Eu vou colocar o link aqui da Racetech, que eles têm um calculador de peso de mola, onde você entra o modelo da sua moto, o seu peso e o seu estilo de pilotagem, e a Racetech te dá uma recomendação do número da mola, tanto da frente como do amortecedor de trás. Os outros componentes nós temos a válvula e o óleo. A válvula, com certas lâminas que são colocadas ao redor da válvula, ela controla a transferência do óleo da parte de baixo para a parte de cima da câmara do amortecedor ou do garfo. De acordo com o ajuste dessa válvula, você vai ter maior resistência ou menor resistência desse óleo transferindo. Isso é o que vai fazer a característica do amortecimento interno da suspensão. Se você levar a suspensão para ser preparada, num preparador de suspensão, você provavelmente vai estar falando do peso do óleo, ou você vai estar trocando as lâminas ou até a válvula do seu amortecedor ou do seu garfo. Então, uma das coisas mais comuns que a gente faz, sem mexer na válvula ou nas lâminas, é você trocar o peso do óleo. Né? Um óleo mais pesado, que é mais grosso, ele vai gerar uma transferência mais lenta. A gente não está falando em endurecer a suspensão necessariamente quando a gente troca o óleo, a gente está falando em acelerar e desacelerar a transferência do óleo, que muda a característica do amortecedor internamente. Vamos falar agora sobre 3 regulagens da suspensão da moto. Nós vamos falar sobre pré-carga, compressão e retorno. A pré-carga da moto, na suspensão traseira, você normalmente vai ver 2 anéis no amortecedor traseiro, e se você mexer nesses anéis, você vai comprimir a mola, ou seja, você vai reduzir o comprimento da mola através da compressão. Essa mola vai ficar mais dura, então você vai mudar um pouco a dureza inicial da mola. Tá? Você não está alterando o peso da mola, que é outra coisa que a gente já falou. Você só está começando comprimindo ela, você está fazendo com que ela tenha uma resistência inicial maior. No amortecedor dianteiro também é o mesmo conceito, só que a mola é interna. Então, se você abrir o seu amortecedor, você pode colocar espaçadores, pastilhas ou arruelas que vão comprimir a mola interna do garfo. Um conceito que o pessoal erra muito em explicar é achar que ajustar a pré-carga tem a ver com ajustar a altura da moto. A pré-carga afeta a altura inicial da moto, mas ela não foi feita
para esse intuito. Se você quiser abaixar a sua moto que ela é muito alta, você troca o link embaixo, o link da suspensão. Lembrando sempre que quando você faz esse tipo de alteração na suspensão, você vai alterar a característica da moto e a geometria. Tanto o amortecedor quanto o garfo, ele tem um curso. E esse curso tem que ser utilizado o máximo possível. Você quer usar o curso inteiro, tanto do garfo como do amortecedor traseiro. Então, uma suspensão bem regulada, naquela pista, naquele terreno, você vai ver que no final do dia, se você medir a utilização do curso, você vai ver que você usou o curso inteiro da moto. Se você não está utilizando o curso inteiro da suspensão, porque ela está dura. E se você está dando fim de curso, ela está mole. O ajuste que regula isso, além, lógico, do óleo e da válvula que a gente já falou, o ajuste que regula essa utilização do curso é a compressão. Como que a gente ajusta a compressão? Compressão, normalmente, você vai ter, o pessoal chama de clique, você vai ter um parafuso que você fecha ou abre, e quando você fecha esse parafuso, você aumenta a resistência da válvula, que reduz a velocidade do óleo, da transferência do óleo. E se você abrir esse parafuso, com mais cliques, você vai diminuir a resistência dessa válvula, facilitando a transferência do óleo. Então, se você está com a suspensão dando fim de curso, você aumenta a compressão, que é o quê? Fechar a válvula da compressão. Se você está utilizando pouca parte do curso do amortecedor ou do garfo da frente, você abre e aí você vai ter uma suspensão mais mole. Vamos falar sobre retorno. O que é o retorno? Vai controlar a velocidade que o amortecedor volta para a posição original, totalmente estendida. Então você comprimiu e aí você solta o amortecedor, você tira o peso e esse amortecedor vai voltar para a posição original. A velocidade com que ele volta para a posição original vai indicar a velocidade do retorno. Então se você comprime e ela volta rapidamente, você tem um retorno que está aberto, um retorno rápido. Se você, ao contrário, você comprime e ela volta de uma maneira mais lenta, o retorno está fechado, você tem um retorno mais lento. Pensa sempre em velocidade. O retorno funciona de maneira similar à compressão. Você vai ter um ajuste com cliques, normalmente, que vai aumentar ou diminuir a velocidade da transferência do óleo naquela mesma válvula, mas agora de maneira inversa. Então, qual a importância de você regular os dois, tanto a compressão como o retorno? O amortecedor e o garfo, eles têm, naquele curso, eles têm uma posição ideal, onde a suspensão funciona melhor. Normalmente a suspensão, bem no começo e bem no fim, ela tem características diferentes. Então, às vezes ela tem uma resistência mais fraca no começo e embaixo ela tem uma resistência mais forte. Mas naquele miolo, naquele meio, tanto do amortecedor como do garfo, naquele meio do curso, é o filé, é onde você quer que a suspensão fique trabalhando o maior tempo possível. Então, de acordo com o seu terreno, se você tiver uma compressão muito dura, muito lenta, o que vai acontecer é, você vai ficar trabalhando a suspensão só na parte de cima, não é o filé. E se ela tiver com uma compressão muito fraca, você vai dar fim de curso ou vai estar trabalhando na parte de baixo, também não é ideal. O contrário é para o retorno. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você passa na costela. Na hora que você acerta a primeira costela, a suspensão comprime. Aí você sai da costela e vem para baixo. Acerta a segunda, ela comprime de novo. Se o seu retorno estiver muito lento, o que vai acontecer? Na primeira, a compressão está boa. Ela vem e segura. Só que como você está no intervalo entre essa costela e a outra, e o retorno está lento, quando ela acertar a outra costela, ela já vai estar com o curso um pouco diminuído. Então ela vai comprimir mais ainda. Quando você chegar no final da costela, você está dando fim de curso. Porque o retorno está lento. Não porque a suspensão está mole. Tá? Não é a compressão que está errada, é o retorno que está muito lento. Então você tem que entender esse conceito, compressão e retorno. A compressão pode estar correta, se o retorno estiver errado, você vai ter um problema na suspensão. Se o retorno estiver muito rápido, vai acontecer o oposto. Assim que você terminar a compressão, ela vai voltar rápida, você vai sentir a moto quicando, ela não está aparecendo, você vai achar, pô, eu estou com a suspensão dura, você pega lá e abre o compressão. Não, é o retorno que está muito rápido. Tá certo? Então,
Isso que você tem que manter na cabeça. A compressão e o retorno, eles funcionam juntos. Uma regra aqui básica. Se você aumentar a compressão, você abre o retorno. Se você abrir a compressão, você fecha o retorno. Por quê? Se você está com a compressão muito alta e o retorno está aberto, o que vai acontecer? Ele vai demorar para comprimir e vai voltar rápido. Você vai ficar com a moto duraça. Você vai sentir ela pulando. Ela não amortece nada. E se ela tiver com a compressão muito mole e o retorno lento, ela vai dar fim de curso e vai ficar no fim de curso. Tá? Opa, moçada, agora eu vou ensinar para vocês um truque fácil, bacana, para você verificar se você está utilizando todo o curso da sua suspensão. O que nós vamos usar? Um zip tie. Então, moçada, aqui o truque bacana para você ver se você está utilizando todo o curso da sua suspensão. Você vai pegar um zip tie, vai passar aqui no garfo, tá joia? E vai apertar ele aqui só o suficiente para ele ficar no lugar. Falou? Você vai deixar ele aqui na parte de cima. Conforme a suspensão vai trabalhar, no final do seu rolê na pista você vai ver aonde esse zip tie veio parar. Se ele parar aqui, você não está utilizando nada. Se ele parar aqui, opa, está quase lá. Então você pode fazer isso tanto no amortecedor traseiro como aqui no garfo. Estou mostrando no garfo, que é mais fácil. Não afeta nada a suspensão e no final você só vem aqui e corta ele fora. Falou? Bom, moçada, então é isso aí. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre suspensão que eu vou fazer. Assina o canal. Semana que vem tem outro vídeo continuando essa série sobre suspensão.